Boa noite a todos. Para quem acho que eu não conheço ninguém, meu nome é Érica. Vou me apresentar, né? Eu fiz residência, especialização e doutorado no São Geraldo já há alguns anos. E inicialmente eu gostaria de agradecer esse convite que me deixou extremamente feliz. Primeiro por estar no Centro Oftalmológico, que é um lugar onde eu tenho grandes amigos, e agradecer especialmente a doutora Ju, que é até minha sócia, o Cláudio e o Gustavo. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a tomografia de coerência óptica. É um assunto extremamente vasto, dá para fazer um curso, né, de OCT. Eu vou tentar falar um pouco e, se ficar muito cansativo ou muito longo, vocês me podem pedir para andar mais rápido. Bom, a tomografia de coerência óptica é uma propedêutica retiniana relativamente nova. Os primeiros trabalhos foram de Carmen Pugliafito, no início da década de 90. Eu tive a sorte de poder começar a fazer OCT no ano de 1999, quando chegou o primeiro aparelho em Belo Horizonte. Eu trabalhava com o Dr. Márcio Leme, que orientava meu doutorado na época, e eu comecei a trabalhar com OCT naquela época. Na época era um aparelho Time Domain, que hoje já é bem ultrapassado, mas quando a gente começou já foi uma coisa assim, muito espetacular que a gente começou a ver. É um método diagnóstico por imagem, que captura as imagens retinocoroidianas, basicamente retinianas, e transforma essas imagens numa resolução micrométrica. É como se a gente estivesse fazendo um exame histológico no paciente em vivo. A tomografia de coerência óptica baseia-se no princípio da reflectometria, ou seja, a imagem é construída a partir da luz que é emitida e o detector da luz que é emitida vai detectar tanto a intensidade da luz refletida quanto o time delay, ou seja, o tempo que cada pontinho desses vai ser detectado pela fonte receptora. Para a gente construir essa imagem em 2D do OCT, são usados vários scans axiais, e esses scans axiais são trabalhados e constroem uma imagem em 2D. O software dos aparelhos transformam várias imagens em 2D nas imagens em 3D. Vocês estão vendo uma imagem construída em 3D. Para termos uma ideia quanto à resolução do método propedêutico, a resolução das imagens de OCT, a resolução axial, que é a antero-posterior, ela depende basicamente da fonte de luz utilizada. A fonte de luz que a maioria dos aparelhos utilizam é um laser de diodo de 820 nanômetros. O que varia de um aparelho para o outro é basicamente a resolução transversal. A resolução transversal, ela é basicamente dependente do número de scans axiais que a gente tem para construir essa imagem em 2D. O primeiro OCT que eu trabalhei, que foi o Time Domain, ele tinha 512 scans axiais. Uma imagem em 2D era construída com 512 scans axiais. O aparelho que eu trabalho hoje tem 85 mil scans axiais, então a diferença é fenomenal. Só para você ter uma comparação, o OCT tem uma resolução de 5 a 7 micra, né, no Spectral Domain, resolução axial, uma resolução transversal em torno de 10 micra, um pouco menor do que isso nos aparelhos mais modernos. A evolução da tecnologia, quando a gente começou, a tecnologia era a tecnologia Time Domain. Hoje em dia, a gente está no Spectral Domain e no Fourier Domain. Basicamente, o que muda de um aparelho para o outro é a forma de detecção da luz que é refletida pelos tecidos. No Time Domain, a gente tinha um né? Existem muitos aparelhos ainda, um interferômetro, que basicamente são 400 scans A por segundo que ele consegue detectar. E na tecnologia Fourier Domain, é o espectrômetro que detecta. Então, a velocidade de detecção da luz refletida é muito melhor, chegando a 85 mil scans por segundo. Aqui, basicamente, a diferença entre as duas tecnologias, eu não vou entrar em detalhes, é só interessante ressaltar aqui que tem muita gente, muitos colegas que às vezes trabalham em cidades menores, que costumam me perguntar se vale a pena ainda comprar um aparelho Time Domain. Para o retinólogo, não. O retinólogo, a gente não vai conseguir ver o que a gente consegue ver.
Mas, para um médico que trabalha no interior, que faz glaucoma e que ainda quer ter acesso a alguma outra informação, eu acho que sim, que vale a pena, porque o custo é realmente infinitamente menor. Só que nós já estamos evoluindo agora para o OCT angiography, né, que é uma outra tecnologia, então, tudo isso que eu estou falando, em muito pouco tempo já vai mudar. Bom, a tomografia de coerência óptica, como ela se baseia basicamente numa análise anatômica e não uma análise funcional. É lógico que com o OCT angiography isso vai mudar. Eu ainda não estou plenamente substituindo as fluoresceínas pelo OCT angiography, mas eu acho que é um caminho sem volta. Acho que a tecnologia vai mudar e daqui a pouco a gente realmente vai substituir cada vez mais a flúor pelo OCT angiography. Mas o OCT espectrodomain é uma análise basicamente anatômica e não funcional. Além disso, o OCT, diferentemente da ecografia B, a gente precisa de transparência dos meios. Num paciente que tem uma catarata total, é impossível fazer um exame adequado. Bom, essa é a tela das formas de apresentação de um exame normal. A gente pode fazer com a escala colorida, escala preto no branco ou escala branco no preto. O paciente geralmente gosta de ver o colorido, né? Mas os retinólogos, geralmente, a gente gosta ou de branco no preto ou de preto no branco. Eu, geralmente, uso a última imagem. Bom, o exame normal, a análise qualitativa, a gente consegue ver, basicamente, todas as camadas retinianas no exame de OCT normal com a tecnologia espectrodomain. Essa primeira camada, mais próxima à interface vitro-retiniana, é a camada de fibras nervosas, essa logo abaixo, camada de células ganglionares. Se a gente lembrar da anatomia, vocês vão ver que é a mesma coisa. Essa mais hiper reflectiva aqui no preto e no branco é a plexiforme interna, nuclear interna, plexiforme externa, a nuclear externa, que são os núcleos dos fotorreceptores. Essa linha, essa primeira linha mais hiperreflectiva é a membrana limitante externa. A segunda, a gente antigamente chamava de junção dos segmentos internos com os segmentos externos dos fotorreceptores. A nomenclatura mais atual, a gente chama essa segunda linha hiperreflectiva de zona elipsoide. A terceira linha aqui, a gente tem o epitélio pigmentar da retina e logo abaixo a membrana de Bruch. A camada mais interna da coroide é a camada de Sattler e a camada mais externa é a camada de Rath. Tá. Só para a gente ver como é que são formadas aquelas 3 linhas hiperreflectivas, essa mais externa é o epitélio pigmentar da retina. Se a gente for lembrar da anatomia dos fotorreceptores, a gente tem segmento externo dos fotorreceptores, esse. Vou continuar falando. Segmento externo dos fotorreceptores, o segmento interno dos fotorreceptores, o núcleo do fotorreceptor e o axônio, né? Os segmentos externos são aqueles discos membranosos, vocês devem lembrar. No segmento interno, ele é dividido em 2 subsegmentos. O segmento mais externo, que é a capa elipsoide, onde tem uma maior concentração de mitocôndria, e aqui o segmento mais interno, que é a capa mioide. O que forma a segunda linha hiperreflectiva é essa capa elipsoide. A gente chama isso de zona elipsoide. A membrana limitante externa está nesse nível, o núcleo forma a nuclear externa, e os axônios vão formar a plexiforme externa. Ele não... A nomenclatura mais recente do OCT, a gente tem o córtex vítreo, o espaço pré-retiniano. Aqui a gente tem camada de fibra nervosa, ganglionar, plexiforme interna, nuclear interna, plexiforme externa, também chamada de dendrítica, e a camada de Hendel é essa perto da fovéola, que são os axônios dos fotorreceptores da fovéola central. A nuclear externa, aqui a gente tem as 3 linhas hiperreflectivas, plexiforme externa, elipsoide e o EPR. Camada mais interna da
da coroide, que é Sattler, e a mais externa, que é a camada de Rabi. Aqui, só para a gente, quando a gente constrói a imagem, a gente pode fazer um filme do exame normal e apresentar essa imagem escorrendo toda a área que é analisada. Bom, no OCT a gente tem uma análise qualitativa, uma análise quantitativa, que pode ser feita tanto no primeiro momento quanto no segmento. Os aparelhos, eles têm um sistema de follow-up que ele marca determinados pontos do fundo de olho e consegue reproduzir o mesmo corte no mesmo local e comparar medidas entre um exame e o exame subsequente. Na análise qualitativa, o que a gente olha? Vítreo, interface, retina neurosensorial, complexo EPR-BRU e a coroide. Aqui a gente tem, no vítreo, por exemplo, o que a gente pode olhar? Aqui a gente tem uma bursa pré-macular, que é um espaço no vítreo sobre a mácula, e aqui é um outro exemplo de uma paciente com retinocoroidite toxoplásmica, onde a gente tem um vítreo com bastante, um processo inflamatório muito importante, e na retina a gente tem uma retinite com a retina interna bastante comprometida e uma certa sombra óptica subjacente. Além disso, no vítreo, um paciente com retinopatia diabética proliferativa grave, ele tem uma hemorragia retro-hialoide, ou pré-retiniana. Aqui a gente vê que a hialoide está aqui, a hemorragia é sub-hialoide e forma uma sombra que apaga a retina externa. Na interface vítreo, primeiro nós vimos o vítreo, a interface. Na interface a gente pode ter a aderência. A aderência é quando o vítreo está parcialmente esfolado, ainda aderido na fovéola ou em outro ponto da retina, mas não está tracionando essa retina. A tração, aqui vocês estão vendo uma tração focal, e além disso a gente pode ter as membranas epiretinianas. Mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre cada uma desses achados. Na retina neurosensorial a gente vai olhar a presença de fluido, o fluido pode ser intrarretiniano, o fluido pode ser subretiniano, a gente pode ter atrofia da zona elipsoide, aqui a retina está diminuída de espessura, e a gente não tem nem a nuclear externa, nem elipsoide, nem flexiforme externa, nada. Então, a gente tem uma atrofia da zona elipsoide. Além disso, a gente pode ter microaneurismas, macroaneurismas, aqui é um microaneurisma em paciente com retinopatia diabética, um microaneurisma isolado que não tem líquido adjacente. Os depósitos lipídicos também se apresentam como placas hiperreflectivas intrarretinianas que também causam uma sombra óptica subjacente. Buraco de mácula, etc. No complexo EPR membrana de Bru, a gente pode observar a presença de líquido sub-EPR, é diferente do líquido subretiniano, ou a atrofia do epitélio pigmentar da retina, aqui tem a atrofia do EPR e da retina externa, com uma hipertransmissibilidade óptica subjacente. Ainda no complexo EPR-BU, existe uma confusão, geralmente o residente faz uma confusão quando fala de descolamento de epitélio. A gente pode ter um descolamento seroso do epitélio, geralmente uma elevação cupuliforme do epitélio, bem regular e com conteúdo hiporreflectivo. O descolamento vascularizado do epitélio, onde essa elevação ela não é regular, ela geralmente tem uma chanfradura e a gente tem uma irregularidade, ele não é redondinho, e você tem algum conteúdo hiperreflectivo subjacente. A outra achado importante são as rupturas do epitélio. Aqui a gente vê que o epitélio está desnudo nessa área, o epitélio rompeu, enovelou e está do lado de cá. Aqui a ausência de epitélio, ele está enrolado em direção à fóvea central. Na coroide, as doenças da coroide, hoje em dia, estão sendo extremamente estudadas. Tanto nas uveites, nas paquicoroides, né, dentre elas a serosa. Então, a coroide tem cada vez mais valor para a gente, principalmente a coro capilar e a espessura da coroide. Aqui, a gente pode, na coroide, a gente pode ter um aumento importante da espessura coroidiana. Esse é um paciente que tem uma paquicoroide. E aqui a gente tem uma hipertransmissibilidade da coroide por ausência de EPR. Além disso, a análise qualitativa, como eu falei, ela pode se fazer no segmento, ou seja, esse paciente é um pré-operatório de buraco de mácula,
O aparelho, quando a gente vai repetir o exame no pós-operatório, ele vai rastrear alguns pontos que ele delineia no fundo de olho e vai fazer o corte exatamente no mesmo lugar que foi feito anteriormente. Então, a gente tem o mesmo corte, o pré e o pós-operatório. Aqui a mesma coisa. A gente pode também, no aparelho, configurar para a gente ter essa configuração onde você vê numa escala de espessura retiniana. Aqui um outro caso de follow-up, o primeiro corte é 2015, 17, 18, um paciente que tinha pequenos descolamentos druseiformes, isso aqui são descolamentos druseiformes, eu vou falar um pouquinho mais para frente, e esse paciente evoluiu para uma atrofia pigmentar ao longo dos anos, fazendo uma hipertransmissibilidade na coroide. Análise quantitativa. Análise quantitativa, a gente pode fazer um mapa topográfico da região macular. Nos trabalhos de retina, quem for mexer, quem mexe com retina, vocês vão ver que a gente sempre fala em espessura da fóvea central. Os convênios pedem espessura da fóvea central, né, Cláudio? Cláudio adora isso. A espessura da fóvea central é essa espessura dessa primeira zona do 1 milímetro central da fóvea, que aqui dá 283, mas ele dá as outras medidas das demais regiões da área macular. Além disso, a gente pode ter essa tabela, onde você vê o pré e o pós, com a redução do fluido subretiniano, e aqui em verde, o tanto que esse fluido reduziu entre uma visita e a outra. Além disso, a gente pode ter a análise quantitativa do segmento através dos mapas topográficos, né? O baseline é o primeiro, o segundo é o segundo exame de junho de 2014, e aqui a gente tem a diferença do primeiro para o segundo exame, que houve uma redução significativa da espessura da retina. Outra função interessante dos aparelhos é a função Caliper, quando a gente consegue medir determinadas estruturas. A gente usa muito para medir espessura de coroide, usa também para medir o diâmetro dos buracos. O diâmetro do buraco, o que interessa é o menor diâmetro, é o maior diâmetro do menor diâmetro do corte que mostra o buraco maior. Então, a gente tem que pegar o corte que mostra o maior diâmetro e nesse corte medir a menor distância entre os dois pontos. Então, aqui, ó, então por isso que é muito importante em buraco, a gente sempre fazer os cortes radiais, que são 6 cortes que passam bem em cima do buraco, e aí a gente vai olhar qual que tem o maior diâmetro, e no maior diâmetro a gente mede a menor distância entre os dois pontos. Quanto mais trapezoide for esse buraco, melhor é o prognóstico pós-operatório. Além disso, a gente tem uma função também que é relativamente nova, que é a função Enhanced Depth Image, que é o EDI. O EDI, a gente consegue jogar, você aprofunda a penetração da luz e a gente consegue ter mais detalhes da coroide do que sem o EDI. Aqui na primeira imagem, sem o EDI, aqui com o EDI, olha como que a gente visibiliza muito melhor a coroide do que na primeira imagem. Não é raro a gente pedir um exame e o paciente levar um exame que tem apenas um corte do OCT. Um corte do OCT não quer dizer absolutamente nada. O médico que for fazer o exame ou que for interpretar o exame, ele tem que ver aonde que aquela imagem está passando. Essa paciente chegou para mim há alguns anos para poder fazer injeção intravítrea de antiangiogênico com uma hipótese diagnóstica de uma membrana neovascular subretiniana e tinha só essa imagem, que só mostrava um macrocisto, né, intrarretiniano, a presença de fluido intrarretiniano. Quando a gente foi fazer o exame direito, o que a gente viu foi que, na verdade, ela tinha um macroaneurisma trombosado e tinha um fluido secundário a esse macroaneurisma, mas a linha do EPR estava totalmente preservada. Não foi feito nada, né, macroaneurisma conduta expectante, e a paciente evoluiu com visão normal e ausência de fluido. Bom, o ACT, se eu estiver falando muito rápido, vocês podem... é muita coisa, né? Bom, o ACT na DMRI exudativa, ele é importante tanto para análise qualitativa, quantitativa, no segmento, né? Hoje em dia a gente faz o ACT dos pacientes em terapia antiangiogênica, o ACT quase que mensal, então ele é extremamente útil. Bom, o ACT na DMRI exudativa, ele separa as membranas neovasculares em tipo 1, tipo 2 ou tipo 3. A membrana do tipo 1 é a membrana que cresce abaixo
do epitélio pigmentar da retina. Essa aqui é um exemplo de uma membrana do tipo 1. A membrana está aqui embaixo, é um descolamento vascularizado do epitélio pigmentar da retina, e a gente vê que tem fluido intrarretiniano. É uma membrana do tipo 1. A membrana do tipo 2, ela vai crescer acima do EPR, debaixo da retina, entre a retina e o EPR. Essa é um paciente até muito interessante, que ele tem feeder vessel, o vaso nutridor dessa membrana penetrava aqui, e a membrana está nessa maçaroca, nesse espessamento fusiforme, que a gente não consegue delimitar mais o que é membrana, o que é retina. Mas a membrana está aqui, ó, acima do EPR. Aqui um outro exemplo de membrana neovascular do tipo 2, a membrana neovascular aqui, acima do EPR. Aqui a gente tem fluido subretiniano e fluido intrarretiniano. O outro tipo de membrana que é mais rara, mas que é de difícil tratamento, são as membranas do tipo 3, ou RAP, que é Retinal Angiomatous Proliferation, ou também chamada de OCRA. Hoje em dia usa mais o RAP. O RAP é uma membrana do tipo 3, é uma membrana onde você tem uma anastomose entre o vaso retiniano e o vaso da membrana neovascular subretiniana. Aqui a gente está vendo a área da anastomose, isso aqui é indocianina, e aqui no OCT a gente tem a área rastreada, guiada pela indocianina, a área onde tem a anastomose, membrana do tipo 3. A outra patologia interessante é a vasculopatia coroidiana polipoidal, a tomografia de coerência óptica. O que dá o diagnóstico? Eu já vi muito residente achando pólipo no OCT. O que pólipo no OCT é uma eventualidade. O que dá o diagnóstico de polipoide até então é a indocianina. O OCT ele pode fazer você suspeitar e às vezes ter um achado fortuito de conseguir ver um pólipo. Mas geralmente a indocianina é que comprova se é pólipo ou não. Aqui a gente tem a indocianina de uma paciente que tem pólipos peripapilares aqui e uma trama de pólipos na área da fóvea central. Aqui o achado do OCT dela, a gente tem hemorragia, né, subretiniana, hemorragia sub-EPR, e aqui esse depósito importante. Se a gente vai olhar o exame com cuidado, guiado pela indocianina, se eu passo o scan em cima do pólipo hipercaptante na indocianina, a gente consegue ver esses dois pólipos bem delimitados na coroide mais interna. Aqui é um outro caso de polipoide, também peripapilar, onde a gente tem um descolamento vascularizado do epitélio, líquido subretiniano, e aqui também os dois pólipos bem delimitados. Aqui um terceiro caso, um pólipo já na área macular, e o pólipo também bem delimitado no OCT. Aqui um outro caso de RAP, né, de membrana neovascular do tipo 3, onde tem a área da anastomose. Na terapia antiangiogênica, a gente realiza o OCT quase que mensal. O ideal seria que fosse mensal, quase que mensal, porque nem sempre isso é possível. Mas aqui a gente tem um acompanhamento, né, um paciente em terapia antiangiogênica, enquanto a gente tem a presença de líquido subretiniano ou líquido intrarretiniano, injeção, 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 aqui ela secou. Então a gente consegue, de uma forma rápida e não invasiva, ter uma análise da resposta ao tratamento. Mesma coisa. Não é raro a gente ter os residentes terem muita dúvida quando acha isso num exame de OCT. Essas áreas arredondadas se confundem muito e que são um achado de pseudoexudação. Às vezes a gente vê isso e a pessoa que não está familiarizada pode achar que isso é líquido. E isso não é líquido, isso a gente chama de retinal tubulations, que na verdade podem estar presentes tanto na fase cicatricial da DMRI exudativa, como na DMRI seca, avançada. A gente pode ter essas áreas que vão ser notadas, nodulares, que são áreas de degeneração de fotorreceptores. Bom, as drusas ou descolamentos druseiformes, né, do epitélio pigmentar da retina, são essas áreas hiperfluorescentes na anjo, e no OCT a gente vê essas áreas elevadas, bem delimitadas,
Diferente do descolamento seroso, ela tem um conteúdo mais hiperrefletivo, ela não é pretinha igual ao descolamento seroso, mas também são totalmente diferentes do descolamento vascularizado. Bom, hoje em dia, com esses métodos de exame multimodal, a gente consegue dividir essas drusas em drusas soft drusen, né, que são as drusas moles, que são as drusas que a gente conhece como as drusas mais frequentemente associadas à DMRI, e essas drusas cuticulares, que são as drusas de membrana basal, que geralmente estão associadas também a outras patologias, não só a DMRI. E um achado mais recente que o OCT permitiu são esses depósitos druseinoides subretilianos, onde não são drusas verdadeiras, porque elas estão acima do EPR, não abaixo do EPR, e formam esses depósitos druseinoides, e o papel patogênico disso ainda está sendo estudado. Bom, as drusas clássicas, né, vamos chamá-las assim, são essas drusas onde a gente tem um depósito desse material amorfo, né, secundário à degeneração de fotoreceptores, no espaço sub-EPR, que formam essas ondulações com esse conteúdo hiperreflectivo. Aqui a gente tem essas drusas moles, são quando elas são de um diâmetro maior, e as drusas duras, que a gente chama quando elas têm um diâmetro menor. As drusas cuticulares ou drusas de membrana basal, que podem estar associadas a outras patologias que não só a DMRI, elas são essas drusas, elas tendem a ser menores, mais confluentes, formando como se fosse uma rede, e quando a gente faz a flor, elas são muito bem visibilizadas na flor, porque elas dão aquele aspecto, né, de céu estrelado, né? Então, o aspecto de céu estrelado é característica dessas drusas cuticulares. Por que elas dão o céu estrelado? Porque essas drusas, a gente tem uma degeneração mais importante do EPR sobrejacente às drusas do que nas drusas soft drusen. Os depósitos druseinoides subretilianos, também chamados de drusas reticulares ou pseudodrusas, a gente tem, não são drusas verdadeiras, por quê? Porque elas estão acima do epitélio pigmentado retina. O aspecto, às vezes, se confunde com drusas, mas no OCT a gente vê esses depósitos localizados acima do EPR. A degeneração, a DMRI, atrofia geográfica, também, muito recentemente, está tendo um grande avanço na nomenclatura e no que a gente sempre conheceu sobre DMRI, atrofia geográfica. Até 2018, 2017, tudo era atrofia geográfica, né? A atrofia geográfica da DMRI é só atrofia geográfica. Hoje em dia, não. Em 2018, houve um consenso, né? Vários especialistas se reuniram e tentaram nomear melhor essas atrofias geográficas classificadas de forma mais geral e dividiram elas em 4 grupos. O primeiro é quando você tem uma completa atrofia tanto do EPR quanto da retina externa, quando você tem uma atrofia incompleta do EPR e da retina externa, ou quando você tem uma atrofia só da retina externa, o que a gente desconhecia, porque você pode ter uma atrofia geográfica, mas com atrofia da retina externa, ainda com preservação do EPR, porque o fotorreceptor pode estar degenerado ainda sem comprometimento do EPR. Então, essa é a nomenclatura mais recente, né, de atrofia geográfica. Aqui a gente tem um exemplo da completa atrofia do EPR e da retina externa, né, que é a C-roller. Aqui a gente tem as placas de hipoautofluorescência, e a autofluorescência, que é uma outra metodologia propedêutica. E aqui no OCT, a gente tem essas áreas onde a gente não tem nem EPR, e nem elipsoide, nem membrana limitante externa, e nem a nuclear externa. Ou seja, eu tenho uma atrofia completa. Aqui, só para vocês terem uma ideia de como que varia, eu não vou entrar em detalhes, que são várias. Aqui a gente tem uma completa atrofia, tanto do EPR quanto da retina externa. Aqui, a atrofia incompleta do EPR e da retina externa. Aqui, a gente só tem a atrofia completa da retina externa, mas ainda com preservação do EPR. E aqui a atrofia incompleta da retina externa com preservação do EPR.
Bom, no buraco de mácula, como eu falei, o que é importante lembrar é sempre de usar esses cortes radiais centrados em cima da fóvea central, para a gente poder saber se tem buraco ou não e conseguir medir o local mais adequado. Aqui a gente tem pré-operatório de um buraco de mácula, a gente vê a hialoide descolada, aqui o opérculo, né, do vítreo, buraco de mácula, e aqui o aspecto pós-operatório. Atração vitreomacular. Atração vitreomacular também é um motivo que eu vejo que os residentes confundem muito. Tudo que está aderido à retina, para o residente, para o fellow, às vezes é tração. Tração é quando a gente vê que aquilo está puxando. E nem sempre está puxando, tá? Tem uma aderência, porque não tem o descolamento total da hialoide, mas não está tracionando. Aqui um exemplo de uma tração muito importante, né? O vítreo bem espesso, aderido e tracionando essa retina, paciente automíope. Aqui um outro exemplo de tração, a gente vê que a fovéola está sendo puxada para cima, né? E o vítreo ainda aderido, tanto no disco quanto na fovéola. Aqui um outro caso, onde tem uma tração, mas aquela já soltou. Aqui o pré e o pós da injeção de C3F8, que a gente às vezes faz quando o paciente tem alguns critérios elegíveis, com uma tração pontual, como nesse paciente, a gente faz a injeção de C3F8 e aqui o pós-operatório, o vítreo solto. As membranas epirretinianas, o Guess, há muitos anos atrás, classificou as membranas em membrana grau 0, 1 e 2, que é o Pucker macular. Esse aqui é o clássico Pucker macular, e com o OCT, a gente já tem uma outra classificação, que é mais recente, que a gente classificou pelo OCT essas membranas em membrana 1, 2, 3 e 4. A membrana grau 1 é quando a gente tem a presença da membrana epirretiniana, mas você tem ainda a fovéola preservada e as camadas retinianas todas muito identificadas, mas a gente vê que tem a membrana epirretiniana. Na membrana epirretiniana grau 2, a gente já não tem a depressão foveolar. A depressão foveolar é perdida, mas continua-se vendo as camadas retinianas bem delimitadas, e tem uma coisa que é muito importante, que é a ausência de ectopia foveal. Ectopia foveal é isso aqui, é quando as camadas extra-perifoveais, elas avançam em direção à fovéola central. Então, eu não tenho mais só nuclear externa aqui, eu tenho um comprometimento da fovéola, que é a membrana grau 3. Então, grau 3 é presença de ectopia foveal. E o grau 4 já é ectopia foveal com desorganização das camadas retinianas. Então, grau 1, 2, 3 e 4. Esse é um paciente com telangiectasia parafoveal idiopática do tipo 2, né, o MACTEL 2. O achado bem característico do MACTEL são esses espaços que eu falo que é ausência de tecido. Às vezes, tem gente que fala que isso é líquido. Isso não é líquido, é porque o MACTEL, na fase crônica, ele fica exudando há algum tempo, as telangiectasias se exudam e o paciente forma esses espaços de ausência de tecido, vamos chamar assim. Então, isso é muito comum em MACTEL. Aqui um outro exemplo, né, de um microaneurisma em retinopatia diabética, com ausência de extravasamento importante. Aqui tem outros pequenos adjacentes. Retinopatia diabética. Na maculopatia diabética, a gente usa bastante a tomografia de coerência óptica espectral, tanto para indicar ou não tratamento, e hoje em dia a gente também usa, já está se estudando a importância desses fluidos, né? A gente já sabe hoje que o fluido intrarretiniano, ele está associado à baixa ou não da acuidade visual, mas não está associado ao prognóstico. Já o fluido subretiniano está associado ao prognóstico. Aqui eu não vou mostrar. Nas distrofias tapetorretinianas, o OCT pode ter um papel muito importante. A gente sabe que o diagnóstico de distrofia tapetorretiniana, idealmente, deveria passar pelo estudo eletrofisiológico. O problema é que no SUS, infelizmente, a gente não tem acesso à eletrofisiologia, e quando a gente consegue um OCT, pelo menos a gente tem uma outra arma para tentar fechar um diagnóstico, porque a gente sabe que o ideal é uma coisa, mas na prática, infelizmente, é outra. Então, nas distrofias tapetorretinianas, a gente tem uma redução da espessura retiniana graças a comprometimento da retina externa. Então, olha como é um paciente jovem, mas eu não tenho a nuclear externa.
A nuclear externa devia estar vindo aqui, devia estar bem delimitada aqui. A nuclear externa está muito apagada, quase que sumiu. E, além disso, eu não tenho, na fovéola, eu não tenho elipsoide e tenho um restinho de membrana limitante externa, mas a elipsoide está toda esfarelada aqui. É um exemplo de distrofia tapeto retiniana. Por outro lado, quando a gente tem alguma patologia que cursa com uma isquemia retiniana importante, como na oclusão, aqui você tem uma oclusão venosa isquêmica muito importante, a gente tem uma redução da espessura retiniana graças ao comprometimento da retina interna. Aqui, olha como que a nuclear externa está preservada, porque o fotorreceptor está lá. Mas a retina interna, pelo processo isquêmico, é que está reduzindo a espessura das retinas. Nas distrofias embaixo, é o oposto. Olha, eu não tenho nuclear externa. O fotorreceptor já foi degenerado. Aqui um paciente com síndrome de Irving-Guess. O OCT também é extremamente útil para a gente fazer o diagnóstico e acompanhar o tratamento. Falando em Irving-Guess, eu acho que é mesmo para quem não é fellow da retina, para quem não mexe com retina, para os cirurgiões de catarata, um OCT pré-operatório ajudaria bastante o cirurgião de catarata, porque não é raro a gente ver um paciente que opera de catarata e no pós-operatório não melhora, quando a gente vai ver ele tem alguma outra lesão, que às vezes é imperceptível clinicamente. E às vezes, se você pede um OCT para esse paciente, você está se resguardando de um grande problema. Não só para as lentes premium, e para o paciente automíope, isso é mandatório, né? Porque o automíope é quase impossível da gente conseguir fazer uma boa microscopia de fundo de olho. Então, eu acho que isso aí deve ficar de sinal de alerta para os cirurgiões de catarata. Esse é um caso muito interessante, vocês estão vendo que o exame está de cabeça para baixo, né? O exame está de cabeça para baixo, porque essa paciente tem menos 24, é um olho super míope, o diâmetro axial muito grande. Ela não conseguiu fazer OCT com ninguém, e eu achei também que eu não fosse conseguir. Mas a gente conseguiu, por milagre, ela usando a lente de contato, conseguir essa imagem, mas eu não conseguia inverter a imagem, porque o olho é tão grande que se eu arredasse mais para frente, encostava na córnea dela. Então, eu achava interessante, mas às vezes isso acontece. Na retinocoroidite toxoplásmica, a doutora Juliana Orefse aqui é a manda-chuva disso aqui, mas a gente tem um comprometimento vítreo muito importante, existe uma reação inflamatória no vítreo muito importante, que ela chama de aloide cabeluda. A retina fica espessa graças a uma retinite importante e a uma sombra apagando a coroide subjacente. Aí embaixo a gente vê bem essa sombra, a aloide bem comprometida, o vítreo comprometido, a retina espessa com esse processo de retinite interna, muito importante. É importante vocês tentarem memorizar isso, porque há uns 2 meses atrás eu recebi uma paciente de Divinópolis tratando com uma toxoplasmose, e ela tinha uma membrana neovascular idiopática. É uma moça jovem que tomando tudo quanto é remédio para tóxico e um OCT que não mostrava absolutamente nada disso. Então, parece uma bobagem, mas não é. Aqui um outro aspecto, né, de uma retinite toxoplásmica, aqui no pré-tratamento, pós-tratamento, vocês veem que a reação inflamatória diminui, o vítreo ainda está aderido, muitas vezes ele não solta, mas a retina já está com um aspecto cicatricial com redução da sua espessura. A parquicoroide também eu não vou entrar em detalhes, porque é uma aula à parte, mas a parquicoroide é uma patologia relativamente recentemente descrita, onde a gente tem a membrana parquicoroide, a epiteliopatia parquicoroide e a serosa central. Aqui a gente tem um paciente com a parquicoroide, uma coroide espessa, com um fluido subretiniano associado. Essa aqui também é uma neovascularização coroidiana, a secundária à parquicoroide. A gente vê que a coroide é extremamente espessa, uma membrana neovascular com aspecto diferente das que a gente tem o hábito de ver, bem delimitada na flor, desde as fases bem precoces. Aqui a membrana, a gente vê que ela não é uma membrana que exuda muito, o diagnóstico pode ser muitas vezes difícil, porque pode confundir com outras patologias. Porque parquicoroide não é uma doença comum que a gente vê todo dia, então a gente ainda está aprendendo com essas membranas secundárias à parquicoroide. Aqui essa paciente foi submetida
2 injeções de areia, com 2 injeções ela estava cicatrizada, e o aspecto pós-tratamento. Aqui a gente tem uma outra placa coroide, um paciente com serose central, onde a gente vê o famoso descolamento seroso do epitélio pigmentar da retina, que fica hiperfluorescente na anjo. Esse é um caso, um achado pitoresco, porque é um resíduo, uma gotícula de perfluorocarbono subretiniano que foi parar justamente na fóvea central e que depois foi removido. Aqui o pré e o pós remoção do perfluoro. Você deixou no centro da fóvea, não, né? Então, tá bom. É intriga. A maculopatia, mas acontece com todo mundo, pode acontecer. A maculopatia cloroquínica inicial, recentemente também a gente descobriu que o OCT pode ser de valia no controle desses pacientes em uso de cloroquina, além do campo visual DES2, além da visão de cores e da retinografia, que não perderam valor. Na retinopatia cloroquínica inicial, a gente tem um sinal do disco voador, que é o comprometimento da região perifoveolar com preservação da fóvea central nas fases iniciais. Então, parece, segundo o autor, um disco voador. Essa é uma paciente minha, mas não era eu que a acompanhava, ela já chegou para mim com esse quadro triste, prisão de ponta-dedos, por uso de maculopatia cloroquínica. E, só para falar, a maculopatia cloroquínica pode continuar evoluindo a despeito da interrupção do uso da cloroquina, e essa paciente hoje já está com uma atrofia quase que o dobro disso aqui, mesmo sem usar cloroquina. Aqui é o paciente que eu mostrei anteriormente, que teve uma ruptura do epitélio, né? Aqui é a flúor, mostrando o rasgo, ele teve bilateral essa ruptura. Aqui a gente vê no OCT a área do epitélio desnudo, né? Aqui tem ausência de epitélio, esse epitélio está enovelado em direção à fóvea central. E aqui do outro lado, a mesma coisa. Bom, o OCT do glaucoma, eu não vou falar, porque não é a minha especialidade no glaucoma, mas o OCT do glaucoma, ele já é usado há alguns anos para medida da camada de fibras nervosas peridiscais. É uma medida extremamente útil. Recentemente, a gente tem a medida da assimetria da espessura retiniana, que pode ser útil para os glaucomatólogos. E o que é muito interessante, que é mais recente, a medida da espessura da camada de células ganglionares na mácula. Parece que a camada de células ganglionares da mácula vai reduzindo a sua espessura antes da redução da camada de fibras nervosas periscais e antes das alterações de campo visual. Então, é mais um arsenal. Aqui a gente tem um paciente já com glaucoma avançado, né, com uma perda importante e difusa de camada de fibras nos 2 olhos. Na neurite óptica, a gente usa a tomografia de coerência óptica para medir, para várias coisas, para drusa de disco óptico, para saber se o paciente tem uma neurite, acompanhar a evolução dessa neurite de acordo com a espessura da camada de fibras nervosas peridiscais. Eu tenho uma paciente que tem uma hipertensão intracraniana, a válvula estava quase fechando, e ela acompanhava com o OCT, por indicação do neurocirurgião, para saber se ela estava ou não desenvolvendo papiledema, porque clinicamente ela não tinha papiledema. E aí, quando começou a alterar, o cirurgião avalia se vai mexer ou não na troca dessa válvula. Aqui é uma paciente com papiledema, né, com edema de papila bilateral, é só a flúor, e a avaliação, a gente consegue medir essa espessura da camada de fibras nervosas peridiscais e acompanhar isso ao longo do tempo. O OCT angiography é outra história, outra coisa, já está mudando tudo que a gente conhece, as cenas dos próximos capítulos, e agora o Dr. Cláudio já está merecendo. Muito obrigada. Se alguém quiser fazer alguma pergunta.